Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria que vocês curtissem meu vídeo, se inscrevessem no meu canal. Meu nome é John Copte Facuri, sou advogado, militante das áreas civil e penal aqui no Rio de Janeiro. E gostaria de falar um pouco a respeito da questão da fixação de pensão alimentícia em casos da pandemia que nós estamos vivendo e das questões a respeito de poder, se o pai é obrigado, a mãe é obrigada a pagar a pensão, se estiverem desempregados, etc. Enfim. Os alimentos, existem vários tipos de pensão alimentícia. Os alimentos pagos pelos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que todos os parentes devem entre si pensão alimentícia. Os alimentos devem ser fixados, os alimentos gravídicos, que o pai tem que pagar, pai ou avós, caso o pai não possa ou a mãe não possa, os avós pagarem os alimentos para a mulher grávida. Então, né, nessa esteira de raciocínio, até quando esses alimentos são devidos? Primeiro, inclusive, vou fazer uma aspa, abrir aspas aqui, a pensão alimentícia ela é devida inclusive entre parentes como todos, entre irmãos, tios, sobrinhos, etc. Então, numa ação de execução de alimentos, no caso agora dessa pandemia, o pai que está sendo ameaçado de prisão por não poder pagar os alimentos. Qual é a obrigação dele? Constitui um defensor público ou um advogado de sua confiança, ingressar com uma ação de redução ou exoneração de pensão alimentícia e nessa ação ele provar por A mais B, por exemplo, que ele está enfrentando uma situação de ruína financeira. Ele está dependendo do auxílio emergencial pura e simplesmente. Então, o juiz, no máximo, vai arbitrar um valor extremamente mínimo para esse pai pagar a pensão. Que às vezes, não vamos generalizar, então, às vezes é um bom pai, trata-se de um bom pai, por um bom filho, e sempre honrou suas dívidas, etc. Então, se viu preso dentro de casa, não posso pagar. Aí a mãe entra com a ação de execução de alimentos. Essa ação prossegue. E o pai é determinada a penhora dos bens do pai, é determinada, caso ele tenha, porque às vezes o pai não tem. E aí, como é que fica? Vai prender o camarada porque não tem como pagar? Então, ele não pode ficar inerte, ele não pode ficar parado. Se for ajuizada uma ação contra ele, de pensão alimentícia, de execução de alimentos, etc., ele tem o dever de entrar em paralelo, ele não pode se eximir de responsabilidade. Então, ele tem que comparecer em juízo e provar que ele não tem a mínima condição, por todos os meios que ele tiver ao seu alcance. Enfim, o nome dele pode ser, se ele tiver em condições, vamos trabalhar com a pessoa que o pai ou qualquer outra pessoa que esteja em condições de pagar a pensão alimentícia. Então, ele tendo condições e está tentando se escusar, se desviar, né, de uma forma, digamos assim, fraudulenta, há a possibilidade de se pedir imposto de renda dele, quebra do sigilo bancário dele e inscrição dele nos cadastros de devedor, SPC e Serasa, enfim. Mas para a pessoa que não tem, pessoa que perdeu o emprego, ele tem o direito, direito e dever, e ele ou ela, de se exonerar dessa obrigação alimentar. Então, nessas circunstâncias extremas, o pai pode pedir a pai, a mãe, os avós, etc., pode pedir a redução dos alimentos, ou, inclusive, a exoneração. Muito bem. Uma outra questão interessante que muitos me perguntam, é devido entre irmãos, até 2 irmãos idosos, sendo que um tem uma condição financeira excelente, é um abastado, e o outro não tem condição nenhuma, então tem um mínimo de sobrevivência. Entre irmãos pode haver ajuizamento de ação de alimentos? Sim. Pode haver, inclusive, decretação da prisão
do irmão que não está podendo, não está querendo arcar. Porque só vai preso em caso de alimentos, em ação de alimentos, para que todos entendam. Porque às vezes, quando a mídia divulga, ela divulga a informação incompleta. Então, para que o pai seja preso, a mãe, os avós, etc., para pagamento por não pagamento de pensão alimentícia é quando ele pode ou ela pode e não quer. Então, por exemplo, um casal de companheiros ou de companheiras, eles devem pensão entre si, devem alimentos entre si. Mas entendam, o devedor de alimentos em geral, ele não pode pagar. Ele prova que não pode pagar em juízo. Provado que ele não pode pagar em juízo, e paralelamente a isso, ele entra com uma ação de alimentos pedindo a redução, revisão ou exoneração. Revisão é para cima ou para baixo. E ele pede a redução desse valor e o juízo concede, pode pedir inclusive por liminar. Caramba, perdi meu emprego, estou trabalhando em casa, não estou conseguindo nada. Então ele deve fazer esse pedido. Esse pedido ele tem que ser avaliado pelo juiz. Ele demonstra por A mais B que não tem condições e não vai ser decretada prisão nenhuma. Juiz nenhum tem autoridade nem poder, e que seria absolutamente ilegal, arbitrária. Esse juiz seria passível, inclusive, de processos cíveis, criminais, procedimentos administrativos, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, se determinasse uma prisão de uma pessoa que efetivamente não pode pagar, provou, justificou, porque só vai preso quem não prova, não justifica e pode pagar. A diferença é essa. Então, a crença popular é o seguinte: não, o camarada foi decretada a prisão da pessoa quando ela tinha condição ela prenderam o pai que não tinha condição de fazer o pagamento da pensão alimentícia, ou a mãe. Então o pessoal já começa, que pai miserável, que não sei o quê, não pensou nos filhos, etc. Não, não. O pai, a presunção, o mundo do direito para o juiz, o mundo dos fatos para o juiz, é o que está no processo. O juiz não sabe efetivamente da vida de cada um. Então, estando no processo que o pai, a mãe, enfim, o devedor de alimentos, não pode pagar, ele justificou, ele comprovou. Inclusive, há uma ação, por exemplo, em paralelo de exoneração da pensão alimentícia. O filho chegou aos 18 anos. O filho não está matriculado em curso superior. Ou então, entre irmãos, a situação do irmão melhorou. Ou então, a situação de quem precisa piorou. Ou seja, do credor de alimentos. Então, esse tem todo o direito de pedir a revisão dos alimentos para que eles sejam majorados. Logo, em resumo, para não fazer um vídeo muito longo, não há prisão civil do devedor de alimentos que não pode pagar e prove isso. Só há prisão de devedor de alimentos que pode pagar, não justifica e não quer. São questões absolutamente diferentes. Então, alimentos, agora em relação a até que ponto pode haver essa questão da penhora de bens do devedor. Bom, ele pode ser decretada a prisão dele, caso ele não queira pagar, não queira, ou não justifique em juízo que não pode, tá agindo, ou vai dar uma presunção para o juiz que ele está agindo de absoluta má-fé. Muito bem. Ele comprova que efetivamente ele não está com a mínima condição de pagar esses alimentos. O que ele vai fazer? Ele é decretada a prisão dele, não precisa se esperar 3 meses para tanto. Ele é executado. Você pode pedir para o advogado, vai lá e requer, o defensor público requer a expedição de ofícios para o SPC e Serasa.
além da prisão dele em regime fechado, ele não vai deixar de ser devedor por causa disso, pelo fato de ele ter sido preso. Ele vai ter que pagar esses alimentos e, após essa decretação da prisão, ele vai cumprir lá 3 meses em regime fechado, etc. E ele sai dali e vai continuar devedor e pode haver, inclusive, a penhora, a constrição, a ordem de bloqueio do salário dele na proporção de até 50%. Veja bem, é uma penhora que é de duvidosa constitucionalidade, porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana, na minha visão, tá? Mas, enfim, são alguns apanhados que eu assim, me senti na condição de passar para as pessoas que vivem eternos conflitos de pensão alimentícia, etc. E convém tirar algumas dúvidas para vocês, para alertar, né, o público em geral, porque estão surgindo muitos casos nesse período de pandemia, por exemplo, de pessoas que perderam seu emprego. Então, como fica essa mãe, esse pai, que deve pensão alimentícia, porque inclusive a pensão alimentícia ela pode ser pedida até entre marido e mulher, entre parentela de avô e neto, primos, dependendo até o 4º grau civil. Então, como se fará essa questão? Primeiramente, se tenta uma negociação, uma conciliação, uma arbitragem. Não havendo nenhum acordo, a pessoa não está podendo pagar, ela tem que tomar a iniciativa de efetivamente demonstrar isso. E existe um detalhe também importante para ser ressaltado aqui, porque a pessoa que pode pagar, quer pagar, ela tem o dever de entrar com uma ação chamada ação de oferecimento de alimentos. Então, se a situação, ele estava desempregado, conseguiu um emprego, então está trabalhando agora em home office e conseguiu um emprego. E a situação dele no home office, por uma feliz coincidência, teve um aumento na condição financeira dele. Então, ele podendo pagar, teve um aumento na condição financeira dele, ele tem o dever de pagar os alimentos. Então, e inclusive, o correto é que ele ofereça os alimentos antes de vir a ser eventualmente processado para tanto, a ser constrangido, compelido a pagar sob pena de prisão. Então, enfim, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Espero que os senhores deixem um like e se inscrevam no canal, porque é um canal novo, é um canal que está começando e o canal leva meu nome. E fico à disposição pretendo fazer mais vídeos a respeito e de outros temas de direito como um todo. E espero ter podido elucidar muitas questões que surgiram muitas dúvidas que eu milito também nessa área de família, né? Então, direito das famílias, então, novo direito das famílias, e, portanto, eu acho muito interessante para para poder a pessoa fazer simplesmente, assim, constitua um seu defensor, constitua um seu advogado, tenha sempre seu advogado em mãos e corra atrás dos seus direitos, porque ter o direito e não exercer seria melhor não os ter, ok? Muito obrigado pela atenção, desculpe roubar o tempo dos senhores, mas era o que eu precisava passar para todos aqui no canal. Muito obrigado por tudo, hein?